A paz esteja convosco, amém? Mais um devocional no nosso canal aqui, Devocionando. E nessa minissérie onde nós falamos dos heróis da Bíblia, né? Pessoas que foram importantes para o crescimento da obra do Senhor, inspirada por Deus, fizeram a sua parte e deram muito fruto. Então nós vamos aqui para falar desse personagem, que é o Apolo, né? Apolo, mais um servo aqui do reino, né? E que aprendeu muito, e nós também podemos aprender através da vida dele, tá bom? Espero que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva no canal, ajude a propagação do Evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida e vamos para o conteúdo. Nesse momento a gente fala sobre o Apolo, né? Que era um discípulo. A palavra de Deus, ela não tem muito o que falar do Apolo, mas o que nós podemos dizer da sua vida, da sua história, é que Apolo era um discípulo e colaborador do evangelismo, né? Na igreja primitiva. Ele ajudou muito, né? Ele era eloquente e instruído nas escrituras. Ele era de Alexandria, né? Ele nasceu em Alexandria, né? É uma cidade muito cultural da época, né? Na época ela era muito famosa porque Alexandria foi fundada pelo Alexandre Grande, né? Ali na Macedônia. Nós podemos ver que o Evangelho já estava sendo difundido não somente em Jerusalém, mas nos confins, como a palavra mesmo diz em Lucas, né? Até o confins da terra. E nós podemos ver isso mencionado lá em Atos 18, 24 ao 28. Capítulo 18, 24 e 28. Diz que ele era um homem cheio de habilidades, né? Em ensinar, mas conhecia apenas o batismo de João. Ele não tinha muito conhecimento da palavra de Deus em si, dos manuscritos, mas ele já tinha ouvido falar do batismo de João, que era o batismo de arrependimento, né? Para as pessoas se arrependerem. Então foi a única coisa que ele estava instruído. Mas ele foi instruído nos ensinos de Jesus Cristo depois também. Ele se aprofundou mais ainda, né? E começou a ensinar na sinagoga, né? Lá em Efésio. Ele já foi para Efésio, né? Ele já foi lá. E aí em Efésio, né? Ele começou a ensinar na sinagoga. Tinha certa limitação, porque ele tinha pouco conhecimento, mas estava adquirindo. Mas duas pessoas, né, foram importantes também na vida dele, que foram a Áquila e Priscila, né? Dois ali participantes do Evangelho, né? Eles foram importantes para Paulo também, né? Isso está lá em Atos 18, 26, porque eles começaram a instruir Apolo sobre aquilo que ele deveria, né, ser instruído. Isso ajudou a ter mais ousadia, né, em falar o Evangelho, ou seja, ele com mais conteúdo, com mais ensinamento e mais experiência, né, amadurecendo, ele conseguiu ter mais ousadia e falar as coisas, a palavra de Deus para as pessoas. Após depois ele foi para Corinto, né? Lá em Corinto ele virou um grande líder através desse amadurecimento. Isso está lá em Atos 18, 27, 28, né? Lá em Corinto tinha muito judeu também, né?
que esses judeus eles não estavam contentes, né, com a maneira como Apolo estava executando, né. Eles eram contra essa pregação, né, mas eles foram refutados, né, a ouvir falar sobre Jesus. Eles acabaram ouvindo, né, falar muito sobre Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios 1, do versículo 12 a 13. Eles tentaram dividir, né, criando grupos. A palavra diz que eles criaram alguns grupos, né, que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, que era o Simão Pedro, e criaram esses grupos e queriam dividir, né, ali a obra de Deus. Muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, né, pessoas criando grupos para que a igreja se divida, mas a igreja é um corpo. Ele realmente, um corpo, ele tem vários membros, né? Então, mas ele não pode ser dividido. Ele tem que estar tudo colado ali, com juntas e medulas, né? Entendeu? Então tentaram dividir ali, mas ele tinha, né? Ele teve ajuda, né? Paulo veio ao intermédio dele e ajudou Apolo. Paulo dizia que os dois eram servos de Deus. Eles não eram deuses, eles eram meramente servos como essas pessoas, né? Pessoas simples que Deus usava, né? Simples servos, e aqueles que estavam ali para trabalhar para o crescimento do reino de Deus. E aí a palavra vai dizer que além de colaborador, ele era amigo, né? Isso, né? Isso fala por si só lá em Efésios 3:13, né? Tá dizendo lá a palavra de Deus. Apolo, ele é um exemplo de um verdadeiro contribuinte e colaborador da obra de Deus. Apolo, ele ajudou a levar pessoas ao conhecimento sobre Jesus Cristo e a fortalecer a fé dessas pessoas. Então nós temos aqui um servo de Deus que ajudou muito, só que muitas pessoas entenderam errado e queriam dividir, dizendo que ele era o verdadeiro, né, ensinador, o outro queria Paulo e o outro queria Pedro. Mas graças a Deus que Deus ele usou a vida de Paulo e para instruí-los a sã doutrina e ficarem somente na sã doutrina e não seguir homens, né? Então, nos dias de hoje nós vemos pessoas seguindo homens, e isso Deus não quer. Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, ninguém vai ao céu através de outra pessoa, somente através de Jesus. E Jesus usa a nossa vida, como está usando a minha vida agora, para liberar esse conteúdo para vocês, e a partir daí outras pessoas também chegarem ao conhecimento. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obra, e isso será o nosso fruto, né? Porque nós estamos produzindo para o reino, mas nós não somos o dono do reino, e nem Jesus Cristo. Nós somos apenas servos e contribuintes dessa obra grandiosa. Amém? Deus abençoe sua vida, você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Fique na paz. E shalom.